E assim, qual que é o fetiche que mais vende, assim, que vocês poderiam falar? Cada pessoa, cada perfil, perfil de dome, de submisso, vende uma coisa. Fica na casa de vocês? Sim, a gente tem dois As duas. espaços. A gente tem 2 masmorras, uma que fica no porão, então, tipo, é muito ambientada, assim, com parede de tijolinho. Olá, meus amores, eu sou a Prazer Esté. E eu sou a Bibi Hot. E hoje estamos com um casal de peso aqui no Intimidade Podcast. Olha só, hein? Ela é uma dominadora nata, ele um experimentalista, quebradores de tabus. Hoje recebemos os criadores de conteúdo fetichista, Nara e Rex. Sejam bem-vindos. Obrigada pelo convite. Obrigada por ter aceitado. Já meio look, entregaram tudo. Tudinho. Assim que eu gosto, chegaram chegando. Especialmente pro podcast. Olha só, amei. Ó, a gente vai começar falando de tudo um pouco, né? Mas primeiro da história de vocês, né? Porque hoje o pessoal vê vocês assim, todo montado e tal. Ah, é facinho, é tranquilo, todo mundo aceita numa boa. Vocês vivem num mundo não colorido, né? Mas num mundo de couro e tal. Desde o começo ali, né? Desde quando vocês podem contar um pouquinho da história de como vocês se conheceram e tal. E já ir para esse campo de como que vocês abriram isso para a família, questão profissional, né? Então, pode começar mais ou menos por essa linha. Decide aí quem começa. Primeiras mistress. Pronto, tá vendo? Aqui, ó. Adorei. Eu começo, né, amor? Senhora. Então, vamos ver. A minha história começa um pouco tardia, né? Eu não nasci fetista, eu me descobri. Quando eu tinha lá para os meus 24 anos, mais ou menos, eu achei que eu estava no ápice da minha sexualidade, que eu já conhecia várias coisas, que eu já tinha vivido muitos prazeres, já tinha saído com várias pessoas. Eu falei, sou especialista, já fiz de tudo. Até que chegou um menino, eu conheci ele num bar, e a gente começou a conversar, se deu muito bem, e ele falou, olha, eu tenho que te falar uma coisa, eu tenho um fetiche meio diferente. Aí eu falei, me fala, né, eu sou super aberta, sou da galera. Sou cool. Aí ele falou assim, eu gosto de pé. Só que eu não conhecia nada desse universo, então pra mim, o sentido que eu entendi foi, eu acho pés bonitos, assim como eu acho um olho bonito, um sorriso bonito. Eu não tinha tanta noção do que significava. E aí a gente se encontrou de novo, começou a ficar. E aí que eu entendi que não era só a beleza, que era também o tesão, o prazer. E aí eu falei, caramba, né? Existe um mundo que eu não sabia. Eu acho que eu nem sei tanto quanto eu pensava. E aí ele falou assim, nossa, seu pé é muito bonito. Você sabia que existe um mundo no Instagram pra isso? Várias meninas que têm Instagram só de pés, elas têm vários e vários seguidores. Aí ele me mostrou algumas, eu falei, mas meu pé é feio. Não era uma coisa que me apetecia. Aí eu falei assim, aí ele falou, olha, eu sou o Podo, eu sei do que é bonito. Eu tô falando pra você que seu pé é bonito. Vamos fazer o Instagram e ver o que dá. Aí eu falei, em forma de lazer, vamos fazer nós dois. É uma coisa pros dois, né, dentro do relacionamento, se divertir junto. E fiz. Meninas, eu pisquei, eu tinha 150 mil seguidores. Caraca! E aí, tipo, na época que tava no auge, assim, era, tipo, uma das brasileiras com mais seguidores, assim, né? Fiquei muito conhecida na época como Senhora Fit. E aí eu tinha esse perfil totalmente focado nos pés. Mas aí sempre começava a aparecer outras pessoas, assim, falando, legal, você faz pé, mas você faz trampling, você faz isso, você faz aquilo. Aí eu ficava, gente, mas o que é isso, né? O que é isso? E aí eu fui descobrindo que existia um mundo inteiro, né, de diversas práticas de fetiche, além da podolatria, inclusive. E aí comecei a seguir umas mistress, gringas, umas brasileiras. E eu falei, gente, olha essa roupa que maravilhosa, que mulher incrível, que mulher sensacional, quero ser assim também. E aí eu comecei a estudar, fiz o curso da Mahara, e aí eu fui me especializando, falando, eu quero viver essas experiências, quero ter essas experiências. Porém, o meu ex, ele não curtia muito experimentar, não curtia, ele curtia o pé. Só o pé. Só o pé e só uma prática ou duas específicas. E eu tava com aquela ânsia, sabe, de testar coisas. Então, a gente começou a fazer uns acordos, comecei a fazer umas sessões, né, com várias práticas e tal.
E, né, comecei a adquirir também os looks, né? Porque nós mulheres, a gente gosta, né? Uma botona. E acho que dá esse empoderamento, né? Dá, né? Parece que você entra, assim, naquele personagem e nada te para. E aí eu comecei essas sessões e tal, mas não estava muito contente com o meu relacionamento por conta disso, sabe? Ele não estava me acompanhando. Te limitava, né? Isso, bastante. me limitava, porque não estava acompanhando toda a minha gana ali de crescer, de fazer. E aí eu comecei a criar conteúdo nesse meio tempo. E com ele era super limitado, porque ele só gostava de uma prática e eu queria fazer outras coisas. Então começou a me limitar. E aí até tinha um submisso que virou meu amigo e ele gravava comigo. E ele falava assim, nossa, Nara, você tem muito potencial. O dia que você encontrar alguém que grave de tudo com você, você vai ser a melhor. Aí eu sempre ficava com isso na cabeça. E aí, beleza. Aí a gente tava com um relacionamento já bem estremecido, eu com meu ex, né? E aí eu fui num bar. Eu fui no Dominatrix acompanhar uma performance onde a menina me chamou no palco para estar interagindo com um submisso ali. E aí eu lembro que eu subi no palco, o submisso estava de joelhos. Aí eu olhei para a cara dele assim, dei um tapa na cara. E falei, nossa, você tem uma cara de coitadinho, de cachorro sem dono, né? E adivinha quem que era esse submisso? E ali a gente começou uma amizade. Até então eu tava com o meu ex, né? Só que Paixão, primeiro tapa. Gente! o meu relacionamento já estava já praticamente vivendo como amigos. Aí eu falei pra ele, ó, não dá mais. Não tô mais feliz. Aí ele pegou as coisas dele, foi embora. E foi bem fácil, assim, porque ele também já sabia que já não tinha mais nada ali, sabe? Então ele pegou as coisas dele e foi embora. E aí a gente já tava conversando e tal, e aí a gente acabou fazendo uma sessão ou outra tal. Quando eu já tava morando junto já. E não deu um mês que a gente começou a ficar, a gente já tava morando junto. Quando é pra ser, né, minha gente? Sim. Quando é pra ser... Em um mês era tipo... Ela vinha um dia em casa, voltava 2 pra casa dela e passava uma semana em casa. E aí eu morava em outra cidade, então entendi. Tinha foi reduzindo cada vez mais o tempo na casa dela, aumentando. Em 6 meses a gente já tava alugando a casa que a gente mora hoje. 6 meses juntos a gente já tava alugando a casa. E construindo a nossa primeira masmorra, né? E já estavam criando conteúdo, já estavam começando... Quando a gente começou a namorar, a gente já começou a criar conteúdo. Ela já criava. Eu acho, inclusive, na sua história falta a parte lá de como você... Ah, a virada do conteúdo? Porque é uma coisa que me mexeu e depois, quando eu for contar a minha, é uma coisa que essa então, história o último balança detalhezinho comigo. É porque eu já superei tanto que até esqueci, ó. Que bom, né? Amém. Nessa minha estrada, né, como eu falei, quando eu criei o perfil do Instagram para com meu ex, né, no começo a gente fazia uma coisa mais de exibição, uma coisa de lazer, porque eu tinha um emprego baunilha, né? Acho que você já aprendeu do baunilha, né? Então, eu tinha um emprego fora do fetiche. E aí, só que a gente começava a fazer um videozinho ou outro, um pouquinho mais picante, só que a gente jogava no Twitter, então tinha uma coisinha. Às vezes um cliente vinha pedir na DM, a gente vendia na DM, mas muito de leve. E porque eu tinha realmente medo do meu trabalho fora dali, né? Era um trabalho conservador? Era o... qualquer lugar pode ser conservador, né? Não existia um trabalho específico, que né? tem uns que são mais que outros, né? Não era de escritório e tal, mas... eu era professora de hipismo. Eu ensinava as pessoas a montarem a cavalo. E aí, uma cliente acabou descobrindo o meu perfil, né? E aí ela... Foi bem mau caráter, porque de vez quando ela descobriu, ela já veio falar comigo, ou, né, expor, ela ficou quietinha. E aí ficou só observando. Aí na primeira oportunidade, para me prejudicar, ela foi lá e me ligou e falou, eu sei de tudo, não sei o quê, se você não fizer isso, eu vou contar pro dono do lugar, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu fui lá, liguei pro meu chefe e falei, assim é assado, essa é a minha vida pessoal. Eu já tinha bloqueado todo mundo nesse meu perfil, mas mesmo assim, ela foi lá na minha intimidade, invadiu um espaço que era da minha intimidade, Sim. né? Que eu não queria, porque se eu quisesse se expor, eu tinha bloqueado. E pra te ameaçar ainda, né? Sim, sim. E aí ela falou, não quero mais que você dê aula para minhas filhas e não sei o que, não sei o que. Eu falei, beleza. E aí eu contei pro meu chefe.
E aí até meu chefe falou, não, a gente vai ter que conversar, porque ela vai começar a espalhar para todo mundo. E aí até alguns alunos se afastaram, mas outros quiseram continuar. Né? Falaram, ó, sua vida pessoal, a gente confia no seu trabalho aqui profissional e vamos continuar. E aí, beleza. Só que aí, com o tempo, ela ficou fazendo uma chantagem, assim, pro meu chefe. No tipo assim, as minhas filhas vão lá e ficam chorando quando vê ela. Se ela não sair daqui, a gente vai ter que sair. Mas ela mostrou pras filhas dela o conteúdo? Não sei babaca, dizer. é babaca. E aí falava, vou ter que tirar os cavalos se ela continuar aqui. Ela tinha 6 cavalos, então era expressivamente, né, que trazia um retorno financeiro muito grande pro local. E aí ela acabou... aí meu chefe, né, obviamente, o que ele vai preferir? Uma funcionária que ele pode substituir ou uma cliente muito forte, né? E aí eu acabei sendo mandada embora. E na época, assim, eu perdi muito meu chão, porque é aquela sensação daquela coisa de você ser julgada por quem você é, sabe? Muito. Então, eu perdi muito chão, fiquei muito magoada, muito triste, fiquei umas semanas chorando. E aí eu falei assim, quer saber? Tipo, eu sou um mulherão, as pessoas no fetiche me admiram, eu sei do meu potencial, então já que agora eu não devo nada pra ninguém, vou criar conteúdo mesmo, vou começar a fazer sessão, vou começar a fazer as coisas, correr atrás do meu dentro do fetiche, que é uma coisa que eu amo e eu gosto. Então, foi essa virada quando eu comecei realmente a investir no fetiche de forma profissional, isso. Às vezes um momento ruim, né, se torna uma das melhores coisas que podiam ter acontecido na nossa vida, né? É bem aquilo, males que vem para o bem. É muito isso. É que quando a gente está no males, a gente não enxerga vê que é pro bem. Não vê que é pro bem. Então a gente fica meio sem chão, meio perdido. A gente fala, por que tá acontecendo isso comigo? Você entra nessa vibe, né? Mas hoje em dia, com certeza. Tanto que eu nem lembrei, porque realmente, tipo, eu superei total, né? E é tipo um agradecimento. Se você estiver assistindo a gente, mãe dos cavalinhos. Muito obrigada. Não, eu quero agradecer. Muito obrigada. Não, então obrigada. Isso, muito obrigada. Da parte dela, obrigada. Da minha parte. E a sua? Como foi sua virada? Bom, eu sou experimentalista, fetichista, e eu falo que desde pequeno eu era muito criativo, assim, então sempre fui de desenhar, de criar, tanto que isso foi pra minha carreira toda, né? Então eu sempre ia pra esse lado. Então desde pequeno, vai fazer trabalho escolar, eu era que desenhava cartolina, eu era que não sei o quê. E depois pro trabalho também eu era sempre visto como uma pessoa criativa. Só que tem muito isso no mundo das pessoas olharem quando tá na parte comercial, quando é uma parte funcional, as pessoas, nossa, você é criativo, como uma coisa boa. Só que quando isso resvala para sua vida pessoal, quando você quebra um tabu, quando você tem curiosidade por outras coisas, você é visto como estranho, como diferente, destoante da coisa. E eu sempre vivia uma vida dupla, assim, parecia 2 personalidades, porque o fetiche eu achava que era uma parte suja, feia de mim, não funcional, né? obscura. Inclusive o nick Hex vem um pouco daí, né? Hex é tipo maldição em inglês. Então vem um pouco desse mundo, parecia quase a sombra da minha persona. E aí eu fui descobrindo aos poucos, assim. Tanto que a minha sexualidade eu descobri pelo fetiche. Eu não era a pessoa do começo da história, mas eu também sempre gostei de pés. Sempre gostei de restrição. E eu começava a ver, assim, que o que começava com, tipo assim, eu achava graça em ver pés de todo mundo ali, achava uma coisa que me chamava atenção. Minha sexualidade eu descobri toda pela podolatria e até brincadeiras de restrição, assim. Meu pai tinha uma brincadeira que ele me colocava dentro de uma coberta, amarrava os nozinhos e, tipo, eu ficava no meio da sala tentando soltar. E aí eu saía rindo horrores e tipo, de novo. E aí a gente entende que isso tipo, o gostar e ao mesmo tempo conversão de prazer da coisa, conforme você vai crescendo, ganhando malícia e todas essas coisas e você lida, vai se transformando. Então eu percebi que desde sempre eu gostava dessas coisas. E até hoje, né, a gente fala, eu tenho curiosidade naquele fetiche. Eu experimento uma vez, 2. Daí ela já fala, porra, agora já virou seu novo fetiche. Favorito. Já não sei o quê. Sai de não sei se eu quero para é o meu favorito. E aí eu tive vários relacionamentos, baunilhas, PBs, e eu sempre tinha um pouco de curiosidade.
E é a primeira vez que, tipo, por exemplo, uma namorada viu um perfil meu em uma rede liberal, era, tipo, escravinho bi, ou novinho bi. E aí ela, eu vi seu perfil. Aí eu já, tipo... Travou. Fiquei em choque, porque tá na casa dos meus pais, de saber. Até então eu escondia todas essas coisas da sexualidade, das curiosidades. E aí não deu certo. E aí toda vez que eu ficava solteiro, eu ia experimentando, adorava ser marmita de casal. E ia me jogando, me oferecendo pra produtoras de fetiche pra gravar. Fui abusado várias vezes porque saía escondido, me jogava em coisas assim. Mas ao mesmo tempo aquilo sempre me chamava atenção. E até que, tipo, em um momento, uma chave de virada minha não teve a ver com fetiche. Eu tava meio frustrado com o fim de um noivado, que aí tem uma parte meio lúdica, que eu tinha feito o pedido dela com um salto de paraquedas, a gente terminou, e aí eu fui fazer um curso de paraquedas para aprender a saltar sozinho, sem monitor, nada, e na minha cabeça era uma coisa de, tipo, convidei alguém para voar, não deu certo, então é minha hora de voar sozinho. E aí eu sozinho, foi sozinho demais. Aí nesse curso que eu fui fazer, eu tive um acidente no primeiro salto. O rádio deu problema, eu caí, quebrei minha perna, deu quase fratura total. Eu não podia morar mais na minha casa, porque era um apartamento no segundo andar. Tive que voltar para casa dos meus pais para eles me ajudarem até eu cicatrizar. E eu tive uma experiência de quase morte, porque eu passei muito perto de morrer, assim, na hora. Mas você pulou do avião e aí perdeu a comunicação? É, eu saltei, tava os instrutores te acompanham até o paraquedas abrir. Na hora que foi, eles vão te segurando, tentando estabilizar. A hora que eu fui abrir, inclusive, eu errei a manopla, eu tava tentando arrancar a mão do instrutor que tava me segurando. Entendi. Desespero, né? Aí deu a altura mínima, eles pegaram e abriram o paraquedas. Só que a hora que eles abrem, eles obrigatoriamente têm que se afastar, porque senão todo mundo se embola no paraquedas e cai todo mundo. E aí a hora que abriu, eu tipo... Caraca, tô sozinho real agora. E aí, tipo, quando você tá no chão fazendo a aula, tipo, você puxa aqui e vai pra direita. E aí eles pegam na sua cintura e vira, parecendo um carrinho. Diferente. A hora que você tá lá em cima, você puxa o batoque e você cai 200 metros. Você não sabe se o paraquedas... Porque é a sua primeira vez. É isso mesmo. Você não sabe se é uma das coisas que eles falam que pode dar errado e você morrer, ou se aquilo é o certo. Aí eu falo, vou tentar jogar pro lado esquerdo pra ver se é igual. É igual. Você caiu 200, 300 metros. E agora? Ele tá errado dos dois lados. Eu já tô sem paraquedas. E aí isso tem um em rádio. segundos, né? Meu Deus. Isso pareceu, assim, 6 meses que eu fiquei ali em cima e é 30 segundos, assim. E aí tem um rádio que fica no capacete. E aí o rádio começou a falhar, E aí, quando vinha o áudio, só vinha... O Rafael não tá respondendo. O Rafael não tá respondendo. Meu Deus, não sei o quê. Que desespero, Aí, cara. tipo, a hora que tava chegando no limite de manobra, porque você salta a favor do vento e tem que pousar contra, mas você tem que fazer uma baliza sei lá, 2.000 pés. Já nem lembro mais as alturas. E aí, a hora que tava chegando no limite, eu só ouvi direita, 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 direita. E aí eu consegui entrar na baliza, pousei. Fui pro pouso. A hora que eu fui pousar, quando você puxa os 2 batoques de freio, o paraquedas sustenta e você vai freando até o chão. Só que se você puxar muito cedo, você passa do lugar e vai parar lá no meio do canavial, que tem lá em Boituva. Só que você não pode soltar. Só que na hora, você não tá raciocinando. E aí eu puxei. E aí eu só ouvi. Aliás, a mensagem enviada foi: Rafael, não solta. A mensagem recebida foi: Rafael, solta. E aí eu soltei. Aí eu, tipo, soltei. Falei, devo estar muito cedo, né? E aí eu só ouvi: não solta, não solta, não solta, não solta, não solta. E aí eu tentei puxar de novo, só que aí já tava na área. Do vento, né? Só que aí já tava pousando. Aí eu fui, tipo, sabe quando você tenta correr assim e de repente não funciona? Você cai. Aí eu olhei pra trás, falei, será que tem alguma árvore, alguma coisa aqui que parou o paraquedas? Olhei pra trás, eu no meio de um gramado, paraquedas intacto. Falei, ué, por que eu não corri? Aí eu olhei pra frente, tava a minha perna. Geralmente ela é assim, meu pé tava aqui. Nossa. Bom, mas no final das contas teve até sorte, né? Porque... Sim, mas é isso que ele ter falou, sido bem foi pior, quase né? morte mesmo. Que desespero. Eu já saltei de paraquedas e assim, com o instrutor eu já fiquei desesperada. Imagino sozinha, assim, primeiro salto. O instrutor é super seguro, porque Não, eles fazem muito salto. Mas daí, eu tive essa experiência de quase morte, e aí foi onde eu, tipo...
A vida é só uma. Foi realmente coisa de Vou filme, continuar assim. me escondendo, né? Eu falei, eu poderia não ter vivido nada, ter morrido aqui. A primeira experiência que eu, me aventurei foi essa. E deu muito errado, mas eu não fiz nada mais. E aí, assim que eu tava me curando... Aliás, nesse dia, eu estava na maca. Eles tinham acabado de endireitar meu pé. Eu catei o celular pela primeira vez e uma amiga minha mandou uma mensagem. Rafa, eu vou fazer uma cena no Dominatrix. Você topa ser meu submisso na cena? Aí eu falei, então, não tô podendo hoje. E aí eu mandei uma foto. Aí eu falei, passou, não vai acontecer mais. Aí, 2 meses depois, quando eu tava começando a andar, na fisioterapia, tava conseguindo apoiar o pé, ela chamou de novo. Aí eu falei, tá aí, acho que é um sinal, vou. E aí eu fui... Não vai me falar que foi a... Não foi ela que me chamou, foi uma mas amiga que em foi, comum, mas e que aí foi a nesse dia sessão que eu ganhei o tapinha. Gente, eu quero uma história romântica dessa, cara. Era o destino total unindo vocês. Nossa. A gente até falou isso, porque se a gente tivesse conhecido antes, talvez não teria dado tão certo. Porque eu ainda estava no meu relacionamento, então ele chegou bem quando eu estava realmente no final, que faltava só o último empurrãozinho pra eu terminar, sabe? Aquele final de relacionamento quando você precisa de um último empurrãozinho. E provavelmente eu não seria a pessoa disposta a enfrentar realmente o meu medo pra viver e experimentar o que eu realmente queria. Porque você também ainda não estava preparado, né? Então você precisava de um empurrãozinho e você teve um empurrãozão, né? Caraca, meu. Nossa, sensacional a história. E aí você tinha uma profissão? Tinha. Eu sou designer de produto. Eu trabalhei por 12 anos e eu já desenhei de tudo. Meu primeiro trabalho foi desenhar uma máquina de coxinha. Aí eu já desenhei eletrodoméstico, ferramenta, máquina de lavar. E aí depois eu fui para uma área mais corporativa de desenhar ambientes e espaços. Trabalhei para as maiores marcas do Brasil em consultorias de brand. E aí nesse momento eu era um dos responsáveis pelo desenho das agências de um dos maiores bancos do Brasil. Vamos falar nome para os processos? Processos deles são caros, né? Eles têm advogados muito bons. Não queremos. A cor do logo... Não, tô brincando. Mas já ficou a dica, um dos maiores do Brasil. Se não houve. Muito grande. Já matamos. E aí, nesse processo todo, a gente tava desenhando fachadas, ganhando premiação, algumas coisas assim. E meu nome tava começando a aparecer em coisas e a gente tava começando a criar conteúdo. E aí era uma coisa que eu fazia meio no particular pra ajudar ela. Então, final de semana, à noite, quando eu terminava meu turno, a gente, vamos tentar gravar alguma coisa aqui. Vamos tentar fazer alguma coisinha. E ele sempre foi na cara e na coragem, porque ele nunca escondeu o rosto, desde que a gente começou. Isso então que sempre eu foi mostrando a cara. Que a gente sempre falava, se der ruim, deu ruim, é pra ser. Já mudou o ritmo do negócio. E você se sentia completo lá? Não. Então, era uma coisa assim porque é o que eu falo. As duas partes são essenciais. Então, tanto que criando fetiche, eu ainda tenho a necessidade de estar desenhando coisas, criando como designer. Então, nos concursos, nas performances, eu desenho os objetos que a gente usa em sessão, em coisas. Hoje ele desenha coisas do fetiche. Então, que massa. Desenho as nossas masmorras, todos os cômodos que a gente fez, eu que projetei elas como se eu fosse fazer um projeto do banco ou de qualquer empresa, só que pra gente, os nossos logos. Legal. Que o mundo corporativo não é fácil, né? Não é. Então, assim, dificilmente alguém vai falar, nossa, eu sou 100% completa, feliz e é o meu porque sonho, às vezes né? parece que a gente tá num lugar da nossa vida, assim, que a gente fala, pô, tá legal, mas acho que eu queria mais, né? Não é, nunca a gente vai gostar 100%, mas eu acho que é esse estado de... Tô aqui, mas não sei se é isso que eu quero pra minha vida inteira. Sim. Né? Mas é porque a gente é muito criado nesse esquema, né? De vamos seguir uma cartilha, né? Vamos crescer, vamos ter uma carreira, trabalhar, evoluir, ter uma família, ter filhos, né? Casar. A gente nasce com essa cartilha, com essa receita de bolo, né? Então, pra ele era isso, né? Pra ele é tipo... Estou dando orgulho para os meus pais porque eu estou fazendo esses passos, Essa era uma né? das coisas que mais me pegavam, assim, sabe? Porque
A minha vida inteira eu queria ser o bom rapaz, ser motivo de orgulho. E até que eu percebi que, tipo, tá legal, eu posso estar dando orgulho pra todas as pessoas, mas minha vida tá sendo um E pra saco, mim assim. mesmo. Tá eu dando tô- orgulho pra você, Eu tô né? me prendendo. E aí, no banco foi uma questão de propósito, porque eu tava tendo uma performance, tava conseguindo entregar as coisas, tanto que quando eu pedi minha demissão, eu tinha acabado de receber uma promoção, e quando eu mandei minha carta de demissão, eu perguntei se não tinha como eles me demitirem, fazer alguma coisa, e ela falou assim, acabei de consultar o RH, e você está liderando a tabela de performance mesmo estando 4 meses no cargo aqui, assim. Então eu tava indo muito bem, ela falou, não tem como justificar uma demissão de uma pessoa que... E aí eu em alta tava performance. escalado para ganhar uma premiação de performance lá. Entendi. Aí ela falou, olha... Bônus. Entenda como quiser, isso pode ser, seu seguro-desemprego. Porque você vai ganhar esse bônus que você já não estava esperando. Antes de pedir a conta, você espera sair o bônus, né? E aí depois você pede, porque a gente não tem condições de te mandar embora. E a decisão de sair do banco foi quando vocês começaram a se dar bem nos conteúdos ou ainda não tava? Sim, Foi exatamente a gente falou, isso. eu falava pra ela assim, eu falei, olha, quando a gente conseguir pagar as nossas contas, eu acho que vai ser um bom momento pra gente começar a pensar em outras coisas. Só que... E isso foi no nosso terceiro mês. É o que acontece. Ele trabalhou no CLT por 12, 13 anos seguidos sem parar. Então, para ele, era isso que como a vida funcionava, sabe? Aquela segurança do CLT, de saber que você vai ter o salário todo mês. Então, assim, para uma pessoa assim, de falar, agora você não vai saber quanto você vai ganhar por mês, sabe? É um desafio sim, grande. tem que ter E coragem. Eu fui ao contrário. Eu trabalhei muito pouco CLT na minha vida. Então, eu sempre me virei sozinha, sempre fui da pessoa de tipo, vou me virar. Então, esse atrito, atrito bom no final, foi essa segurança. Eu falava assim, amor, relaxa, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir, tá tudo certo, não sei o quê. Ajudei ele dando esse empurrãozinho de coragem que faltava dessa insegurança mesmo, que é normal, né? Com E certeza. aí, É hoje o em certo dia, pelo incerto, né? pelo incerto, exato. Mas que é um incerto que não tem limites, Aham. diferente do CLT, né? Você só vai até um teto e Isso. fica E difícil. no CLT, numa empresa tão grande assim, você é um número e você é uma pessoa de manobra. Você tem ali uma certa... Tanto que você entrega uma pequena parte da coisa. E eu não tava me identificando justamente com a entrega. Tipo assim, lógico que tem as mensagens bonitinhas, as coisas que você se coloca. Eu trabalhava numa área de experiência do usuário. Então, tipo, nossa, eu estou trabalhando para alavancar a experiência e tudo mais de um usuário. Só que no fim, era um banco, era números. E aí, tipo, quando você performava bem, era tipo assim, consegui vender, consegui aumentar a performance de uma agência que tava vendendo cartão de crédito, que era o maior motivador De endividamento, né? endividamento pós-pandemia, sabe? Saindo Sim. da pandemia, a gente tava vendendo 25% mais. O LIS, que é aquele vermelho com juros altíssimos, assim. Pique, que eram uns negócios de dinheiro de velhinhos, assim, de ficar guardando dinheiro e depois entrega no fim do ano a mesma quantidade, umas coisas assim. E aí eu falei, não sei se eu quero isso pra minha vida. Porque até então meu propósito era inspirar as pessoas através de espaços, objetos e experiências. Sim. E aí eu falei, espaço, pessoas e ambientes não tá legal. E aí eu percebi que era inspirar a relação das pessoas através do fetiche. Ou seja, ele parou de fuder as pessoas no banco e agora fode de outro jeito. Foda. Sensacional. E com muito prazer. Com muito prazer. Com muito bem. Bom, então já contaram um pouquinho das histórias de vocês, sim, a criação de conteúdo, mas a parte da sua família, né? Essa parte, como que foi? Porque a dele foi bem diferente da minha. A minha família foi Mais tardio, né? Teve a conversa, por exemplo, pai, mãe, eu vou virar criador de conteúdo adulto, fetichista. Foram uma série de conversas difíceis, assim, porque eu tentei não esconder, porque pra mim fazia uma parte de, tipo, aceitar a Nara 100% na minha cabeça. Se eu estou me relacionando com uma pessoa que é criadora, que é fetichista, tipo, também não tem por que eu ficar... Mas lógico, a gente ia dosando a pílula ali, aí tipo, mas o que que faz? O que não sei... a gente cria conteúdo, não sei o quê. E aí foi indo gradativo. Aí quando eu saí do banco, eles já faziam ideia do que a gente produzia, do que eu gostava, de não sei o quê.
Mas daí eu falei, olha, estou saindo do banco, não me identifico com o propósito do banco. Trabalhei lá o suficiente pra gente ter uma reserva de emergência pra conseguir. Mas a partir de agora eu vou criar conteúdo fetichista. Não expliquei muito bem 100%, até porque eles não. Pesquise depois. Até porque eles nem querem saber 100%. Mas a minha ideia é, eu vou falar pra vocês o que eu tô fazendo, porque não importa como, onde, quando, vai chegar pra vocês. Então eu quero que vocês saibam que eu Na estou minha fazendo boca, isso, né? porque vai ser mais fácil vocês falar, esse menino saiu da linha, se perdeu, não sei o quê. Aí, então, beleza, no dia, tá, é sua vida, não sei o quê. Deu 2 dias, eles estavam fazendo um barraco no portão de casa. E a gente tava no meio de uma gravação quando eles chegaram com uma amiga de Brasília. E aí sai ele lá, né? Correu colocar uma camiseta, né? assim, Com uma roupa não fetista pra atender. Mas eles estavam Eu- gritando no portão? Sim. Porque... Estavam. Meu Deus. Mas o que eles Vem gritavam? cá. Tipo... Porque minha irmã tinha ido mais cedo, acho que pra buscar o cachorro, né? O Lupe. E aí, aí o nosso câmera, que foi porque a gente tava gravando, nosso câmera foi, ou só pra entregar alguma coisa pra ela. Aí ela achou estranho e voltou com os meus pais. E aí, o que você tá fazendo? Tá rebelião. jogando sua vida fora, E não sei eles o quê. gritando na porta de casa. Com essas pessoas. Porque eles não entraram pra conversar. Depois que o Rafael saiu, eles continuaram gritando lá da porta, falando, eu não sei o que, pornô, eu não sei o que. E os vizinhos são curiosíssimos. A gente mora numa rua sem saída. E aí eu via nas janelas todo mundo olhando o barraco. E a eles gente lá. tava gravando uma prática que é foot gagging, que é tipo colocar o pé na garganta, assim, na boca. E aí, por esse exercício, esse esforço, meu olho tava vermelho. Que dá uma lacrimejada, Aham. fica mais vermelho. E aí, a hora que eu saí, aí, esse olho vermelho, tá se drogando, o que você tá fazendo, não sei o quê. Tipo, É que eles Tudo- têm uma visão, né? É. Assim. E a família dele é bem tradicional, assim, É. sabe? Bem. aí beleza, daí, tipo, foi o primeiro momento que eu tive que me impor. Que eu falei, essa é a minha vida, é o que eu faço, eu quero, eu gosto, me identifico com as pessoas, sou isso, tipo. Aí depois, com o tempo, foi saindo entrevistas nossas, algumas coisas, aí foi chegando coisas mais pesadas, mais pesadas, mais pesadas. E aí, até que no concurso, por exemplo, do Mr. Fetiche do ano passado, que aí eu falava, o fetiche precisa de mais pessoas sem máscara. Eu falei, eu tenho que mostrar meu rosto no meu baunilha também. Não adianta só eu ter um perfil fetichista Rex e o Rex. E o Sim. Rafael aqui, sem o Rex, sem a máscara, sem o látex, não vai estar assumindo pra todas as pessoas, tá falando que precisa estar sem máscara. E aí eu peguei tudo que eu tinha postado, que eu fiz um mini doc contando a minha história e todas essas coisas, eu peguei e postei no No meu pessoal. perfil, no meu Pessoal. perfil pessoal. não E a sei o quê. repercussão? No fetichista, eu comecei a ganhar seguidores, um monte de pessoas elogiando, um monte de gente se identificando. No meu pessoal, eu recebi acho que 6 curtidas de pessoas que já eram fetichistas e que estavam me seguindo no Baunilha. E se eu tinha 500 pessoas de amigos e familiares próximos, caiu para 450. Caraca. Um silêncio total. Mas daí quando eu olhava os números, eram os stories mais compartilhados que eu já tive. Os rios e coisas mais vistos e Eu compartilhados. imagino. Pra fofoca. Ah, funciona. lógico, Mas claro. não chegou assim muito as pessoas virem. Não, falar diretamente ninguém tem diretamente. coragem. Não tem. Diretamente ninguém tem coragem. Só Eles vão quem compartilhar e falar pelas Fala costas. pelas costas. Só É. quem teve coragem de falar foram as pessoas que queriam falar bem. Falar, Sim. nossa, muito legal, parabéns pelo sua coragem e tal. Mas sabe, isso, assim, só um adendo aqui. Eu tatuei Bibi, né, no meu aniversário, né? Porque a quantidade de parabéns que a Bibi recebeu e de que a outra, que eu nunca falei meu nome, que eu não vou falar, não. A Bibi recebeu era muito mais. Então, assim, no dia do meu aniversário foi muito significativo eu tatuar Bibi, porque Sim. ela realmente tem as pessoas que aceitam a gente como a gente é, Sim. como a gente gosta de viver com liberdade. E é legal esse filtro, né? Sim. Porque limpa. Né? Limpa, quem quer ir que vá, É bem né? Quem gosta da gente como a gente é que fique, né? Então eu também sinto isso nessa dualidade, né? Sim. Hoje, praticamente, a gente não tem amigos baunilhas. A gente tem amigos, assim, que são um pouquinho... Que não estão tão no fetiche, mas que sabem e já, às vezes, experimentam, né, amor? não Agora tem ninguém meio que 100% baunilha, né? Agora a gente já meio que internalizou e falou, tipo, essa é uma conversa que precisa existir. O estranhamento depende de como você dá a frente para outra pessoa. Se você fala, o que você faz? Eu crio conteúdo. Mas quando A você fala, confiança, eu né, crio que fala. conteúdo adulto, sou fetichista,
as pessoas olham, tipo, elas não têm nem cara pra tentar te reduzir. Então hoje, sei lá, hoje eu fui no barbeiro e ele já sabe da nossa história. A gente vai no mercado, se as pessoas procuram. Eu tinha começado a fazer polidense, depois ela foi fazer polidense. Na ficha a gente já coloca lá modelo, fetista, atriz, Sim. ator, já conversa com todo mundo, todos os nossos amigos sabem, a gente né, já nem tenta esconder mais e o tratamento muda. Melhor coisa, essa liberdade, né? E isso vira até um filtro. Se a pessoa sabe e ela te trata mal, não sei o que, eu já não quero saber Não dessa quer na pessoa, vida, entendeu? não vai Agora, agregar se é uma nada. exatamente, não vai me agregar nada. E aí, se eu falo e a pessoa se interessa e continua falando comigo normalmente, então sim, é uma pessoa que serve pra estar no meu círculo ali, Total. entendeu? Mas só pra encerrar agora que eu lembrei também, pra não fazer só o viés do que me traumatizou, desse processo todo, eu tive várias conversas, principalmente com a minha mãe, que é a mais esquentada, líder a da matilha ali. da matilha. Que no começo foi, eu era fetista, não sei o quê, e aí ela, mas tem coisa muito estranha, não sei o que. Daí eu falei, olha, talvez a parte mais difícil pra você seja que eu sou bissexual. Sim. Aí ela, eu sempre desconfiei. Mas eu achava que você era gay, na verdade. Apesar de você sempre ter namoradas mulheres cis, eu achei que você era gay por alguns motivos, alguns brinquedos seu que eu achava escondido, algumas coisas. Aí ela, a primeira vez que a gente teve essa conversa séria, a gente terminou meio brigado, e ela falou, você acha que é fácil pra mim conhecer uma pessoa por 30 anos e agora você vem e fala que essa pessoa não existe? Eu falei, você acha que pra mim foi fácil viver uma pessoa que não era eu por 30 anos? E Bem aí, passou, terminamos brigados. E aí eu fui nesse meio e até tava no meio do processo do Mr. Fetiche e tal. Fui até acolhido pelos participantes, porque bem nesse dia pegou, tipo assim, a minha família com vergonha de quem eu era. Sim. E aí os meus amigos fetichistas me acolhendo, que foi esse processo do Bibi, eu tive isso também. Só que aí em outra conversa que eu tive, minha mãe, ela falou assim, eu não sei se eu consigo entender. Eu não sei quanto tempo eu vou levar pra aceitar. Mas de qualquer jeito eu te amo. E aí pra mim já foi uma Nossa, coisa... amém, né? Deu uma volta. Tipo, a gente ainda tem algum... Mas só de ela alguns falar isso atritos, já é mas, muito tipo, significativo, nossa, né? isso Já foi- já Eu dá acho que isso vai ter, porque são mentalidades diferentes, sabe? É um choque também pra pessoa que tá ali, sabe? Sim. Então eu acho que é muito Sim. bacana quando a pessoa consegue passar por cima disso. Eu imagino a felicidade que deve ser ouvir isso e falar, não, vai, tá tudo bem. Então, vocês contaram um pouquinho da história de vocês, de como foi esse processo e tal. E a criação de conteúdo, vocês trabalham mais com plataformas internacionais, né? Mais do que... Como que é esse processo de Sim. venda? É um mercado um pouco diferente do pornô, né? Porque a gente foca no público fetista e em diferentes práticas. Então, a gente usa os mais famosos, como OnlyFans e Privacy, mas existem plataformas específicas para o fetiche, né? E hoje em dia, a nossa plataforma carro-chefe da empresa é o Clips for Sale, que é uma plataforma gringa, é uma plataforma muito grande. Eles têm já 20 anos de existência, então já está há muito Nossa, bem tempo no antigo. mercado, bem antigo. E eles são fortíssimos e é uma plataforma para venda de vídeo avulso, diferente das assinaturas que a gente está acostumados. Mas, como eu falei, é uma plataforma que pega uma gama muito ampla de fetiches, né? Então, calhou muito com o nosso perfil, exatamente porque a gente gosta de produzir diversos fetiches diferentes, né? Então, é lá que a gente trabalha e, assim, 95% do nosso público é gringo. Principalmente Europa e Estados Unidos. Eu ia falar isso, porque a gente tem empresa lá na Europa também. A gente tem a Inti lá. E eu vejo lá que o fetiche lá, ele é muito mais desenvolvido, muitas vezes, do que aqui. Tem muitas mais lojas de sex shops que são especializadas em fetiche. São acessórios diferentes, que hoje eu falo que aqui você entra no sex shop, tem aquela algema fuleira e aquela palmatória bem vagabundinha, que isso é até uma ofensa pra eles lá fora, Sim, né? sim. Então, Pra fetichista também. então. E eu vejo que é isso, que lá já tem, e eles têm muito essa cultura Sim, lá. Tem. E uma outra cultura também é a de comprar.
Porque o brasileiro, ele não tem tanta essa cultura de comprar pornografia. O brasileiro gosta de tudo de graça. A gente pirateia tudo, né? Sim. Filme, sai do cinema, não dá um dia, já tá pirateado nos lugares. E lá não, lá eles têm esse costume de consumir comprando Até pra valorizar pornô, quem né? tá produzindo, né? Pra que Sim. continue ganhando. E assim, Exatamente. qual que é o fetiche que mais vende, assim, que vocês poderiam Então, falar? cada pessoa, cada perfil, né? perfil de dome, de submisso, vende uma coisa. Pra gente, o que funciona muito, a gente vende muito coisas com pé, justamente por, né, ser o meu grande potencial ali, meu grande trunfo, o pé. E principalmente o Futico Code, que a gente chama, que é uma quase espécie... uma categoria que a gente inventou essa nomenclatura. É quase a gente que inventou. Esse eu não sei. Existia vários Explique, vídeos, mas explique. sempre quando a gente vai falar, é quase a categoria que a gente nomeou. a Explique gente o chama Futico Code. Code, exatamente, é uma interação onde eu interajo com outro cara, mas não sexualmente, né? Sexualmente também, né? Mas Eu fazendo foot job. fazendo foot job, que é tipo uma punheta com os pés, e aí eu coloco ele pra interagir como corno, né? Então, às vezes chupando ali junto com o meu pé a rola. Entendi. Limpando a porra, aí tem, às vezes a gente faz ali também uma coisa um pouquinho mais intensa, tipo um pegging, alguma coisa assim, mas voltado para essa humilhação de corno, né? Entendi. Então esse é tipo o carro-chefe das minhas plataformas, que eles gostam bastante. Eu acho que principalmente tem muitas meninas que criam conteúdo que elas... o corno ali é um submisso aleatório, sabe? Mascarado. Muitas vezes mascarado e tal. E eu acho que um pouco, não que esteja errado, tá? É bem legal, elas vendem muito bem também, mas eu acho que O diferencial de vocês... da gente é de ele realmente ser o meu marido e ele mostrar o rosto também. Porque eu acho que a gente se conecta, né? Isso. Pessoas se conectam com pessoas, Com né? pessoas. Então eu acho que aparecer é muito importante, assim, até pra dar essa cara a bater do tipo Sim, de aparecer sim. e tudo mais. E aí- E a maioria das vezes que eu vi um submisso, ele tava com Sim. algum tipo de Máscara, alguma coisa. máscara. né? É que tem duas vertentes do negócio do submisso com máscara. Muito de pessoas que não querem aparecer, mas também dentro do BDSM, o símbolo da máscara é você tirar a identidade da pessoa. Então a pessoa é tão submissa, Entendi. ela é tão devota ali, que ela vira Tem persona. algo sem persona, algo sem personalidade, entendeu? Vira quase como um objeto de prazer para dome ali. Então, em alguns contextos, a máscara funciona muito bem nisso, entendeu? Mas realmente aqui no Brasil, a grande parte, na verdade, usa exatamente para esconder a identidade. Entendi. Por diversos motivos, né? Por trabalho, por família, etc. Mas eu acho que tem uma coisa que é muito do fetiche, que é muito a sua verdade. Quem é fetichista, não adianta. Se você fizer um vídeo, tipo assim, eu não sou podo. E aí eu sei que, a Nari e o Rex vendem muito vídeo de pezinho, chupando pezinho. E aí a pessoa vai gravar um vídeo lá. Sem nem encostar o pé Sem vontade. direito, sem não sei o que. As pessoas identificam. Percebem, né? Percebem. E também isso faz sentido pra gente, porque a gente vive isso, então as pessoas vão se conectar. A gente vai saber o que fazer, vai saber como dar esse toque, esse fetiche. E tem N outros amigos nossos que se conectam com outras práticas. Então, tem, por exemplo, a Melfire, que é com wrestling, que é com luta feminina. Então, uma mulher dominando um cara, mas meio que na força do braço. Tem algumas outras amigas que é, tipo... Até a própria Nara também faz uma coisa que é Amazon, que são mulheres super altas, dominando outras pela altura, assim, sabe? Pela estatura. Você é menos porque você é baixinha, sabe? Tipo, bota no ombro e sai andando. Eu tô alta, Gosto eu tô O alta. Amazon também, por ser mais difícil, mulheres altas, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, eu sou uma das que mais fazem, brasileiras que mais fazem vídeos de Amazon, justamente porque não é comum, né, ter pessoas altas. Tem outras meninas maravilhosas que, inclusive, já gravaram comigo, mas você vê que é menos, né, a quantidade de mulheres muito Por não ser tão altas. popular, acaba Isso. vendendo também bastante, Que é fazendo muito comum sucesso, lá fora, né? Porque a lá brasileira fora, não a brasileira tem uma é baixinha, estatura né? muito... Se fosse comparar mesmo
o Amazon, a Nara, que é uma pessoa alta aqui com um Amazon americano, tipo, as meninas têm 2 tem metros umas e meninas de 10, 2 metros e 30, assim, sabe? A Nara seria quase a pessoa baixinha. Mas, né, aqui para o brasileiro, minha estatura, eu sou muito alta. Então, Sim. é uma prática que eu faço bastante, que eu gosto também. E uma pergunta, vocês falaram muito, ok, a gente faz esses vídeos porque são conteúdos também que vendem, mas esse é o fetiche que vocês mais gostam na vida, assim, de vocês? Ou tem algum fetiche que, não vende tanto, mas a gente adora? Essa é a nossa dualidade. vamos ser sinceros. A gente é tem nosso uma polêmicazinha aí entre eu e ele, que a gente sempre tem exatamente disso. O que vende versus o que a gente mais gosta. Sim. Em geral, a gente gosta de muita coisa, sabe? Óbvio que tem coisas que a gente gosta mais e tem coisas que a gente gosta menos. Ele gosta de tudo muito. Entendi. Então, só que nem tudo vende, exatamente. Então a gente fica um pouco nessa. Ele quer fazer porque ele quer viver ali, e eu às vezes não quero porque eu sei que não vai ser um vídeo que dá muito retorno. Entendi. Mas aí a gente acha um equilíbrio. A gente faz, né? Porque é uma coisa que ele gosta muito, mas a gente não faz tanto porque também não é uma coisa que vende. Porque, querendo ou não, também a gente é profissional, a gente tem um negócio, Gasta uma a gente tem energia, empresa. um tempo, né? Energia, Tem tempo e câmera, tem dinheiro, pessoas, né? tem- Sim. Exatamente. Tem assessora, tem... Então, não dá pra ser totalmente só lazer, né? Apesar da gente gostar. Então, a gente tenta dar esse equilíbrio, Tá. né? Mas e eu aí, sempre quando... fico dando aquela barganhada, assim, sabe? Tá, a gente podia fazer alguma coisa de pé, mas daí a gente vai indo pra esse outro lado aqui com um pouco de amarração. Eu pra preso tentar dar aquele equilíbrio. Mas também aí, algumas coisas a gente vive no off também, né? Algumas coisas que talvez a gente não grave tanto, a gente acaba vivendo no off. Fazendo entre... Aham. Isso. Eu nunca esqueço um dia que eu vi uma postagem, deve fazer tempo isso aí, viu? Era um story que vocês falaram assim, hoje sem trabalho, hoje é a nossa sessão. E aí, tipo, tinha só uma fotinha da masmorra, assim, sem eles aparecerem, sem nada. Hoje não tinha trabalho. Eles fizeram, tipo, uma sessão, não sei se por E a algumas horas. masmorra fica na casa de vocês? Sim, a gente tem 2 As duas. espaços. A gente tem 2 masmorras, uma que fica no porão, então, tipo, é muito ambientada, assim, com parede de tijolinho e tal, Gente, com gaiolas que e máximo. etc. E a outra fica no quarto de visitas, que seria o quarto de visitas, no segundo quarto da E casa. que quarto de visitas, hein? Exatamente. Saibam visitas, não vocês vão parar. A gente também tem dentro de casa um hospital cenográfico, que eu gosto muito de medical play, né? Eu adoro esse roleplay de hospital. Então, a gente montou um cenário também de uma clínica, um hospital, assim, para fazer os Gente, que vídeos. tudo! Inclusive, quando a gente começou a ficar junto, que a gente se mudou depois de 6 meses pra primeira casa, o que fez a gente, tipo, essa casa, foi quando a gente viu as últimas fotos que eles tinham, tipo, um pubzinho embaixo da casa, todo de nesse tijolinho. A gente falou, isso é uma masmorra pronta. Tá aí, tá entregue. Tirou as bebidas, colocou os chicotes, Tá já é uma pronto. masmorra. Tá feita. E aí a gente já se mudou. O pouco dinheiro que a gente tinha na época, que era pra mobiliar a casa, a gente mobiliou a masmorra. Foi o A gente primeiro não tinha. cômodo. A gente não. Sério, a gente não tinha mesa pra comer. A gente comia na banquetinha que já tinha, mas a masmorra já tava Tava lá. pronta. Porque a gente investimento. sabia. A gente sabia que a masmorra no fim era um investimento e ela Ia retornar, ia né, esse retornar e a dinheiro. gente tinha ido pra lá pra gravar. E a gente falou, um cômodo vazio dá pra gravar. A masmorra certo. vai ser muito melhor. E a gente, inclusive, conseguiu muitas collabs por ter esse espaço pra gravar. diferenciado, né? E a gente começou a economizar em vez de ter que ir pra suíte de motel, levar a iluminação, levar e tudo mais. Fora montar. pagar todo mundo pra entrar, toda aquela Sim, coisa, sim, né? é muito Esconde mais difícil. porta-malas. E eu acho que o motel, ele tem muita cara de motel, assim, sabe? Não menosprezando, mas eu acho que, assim, Perde pra um quem tá pouquinho, né? gravando, eu acho muito legal quando você vê um cenário diferente, uma coisa que você não viu em outros vídeos. Isso é muito bacana. Ainda mais a gente, que a gente ama roleplay. Então, Aham. É com a gente roleplay. Então, a gente já fez Para a nossa galera que não é fetichista e tal, roleplay é o quê? Exatamente. É você entrar num personagem. Então, por exemplo, que seja um médico, que seja um cowboy, Pode ser profissões, personagens, né? personagens, exatamente. Esse Então, jogo de você- interpretação Sim. pode ser desde aqueles mais básicos. Professor, eu esqueci minha lição de casa. Tipo, doutor, estou não sei o quê. Daí, tipo, Sim. tudo tem. E isso faz parte do universo do fetiche. E os roteiros viram infinitos, assim, né? Porque com o mesmo roteiro, com o mesmo Você mote consegue ali de fazer. entrada de. É uma escola. Então é uma escola, é aluno e professor.
Tá, você pode Um ir pra... escritório, chefe, funcionário. Mas mesmo em um cenário, em fetiche, você pode ir pra tudo. Porque hoje em dia, quase tudo é fetiche. Você entra nas plataformas, é tipo assim, qualquer coisa. Mão, Ficou muito amplo, né? apertar. É umas coisas, umas categorias assim que você fala, beijo, não sei o quê. E aí tem vídeos de 20, 30 minutos de beijo, de mão, adoração de mão. Um fetiche que eu faço muito aqui também, eu pelo menos não sabia que existia. E é uma coisa muito simples, é cócegas. E é Ai, um que horror. fetiche? Sim, é um fetiche. Fala o nome, é tão muito bonitinho o forte. nome. Tickling. Chicken. Tickling. Ah, Clean. Chicken não, por favor, não. Aí entra nas categorias proibidas. Não pode ter animal, não pode ter criança, não pode ter nada de chicken, não. Fetiche chicken, não. É tickling. Chicken. Hoje eu não tô batendo. É muita informação pra uma baunilha absorver, galera. gente, Calma. hoje acreditem, muita informação. Já que vocês falaram em collab, qual a collab que vier à mente, assim, pode ser diferente de vocês, assim, que tipo foi um desastre? Tipo, uma collab desastrosa, assim, de fetiche que vocês foram gravar e deu muito ruim, tipo, em vários sentidos. Nossa, tem Nossa, eu não tô ouvindo nada na minha Então vai, cabeça. fala a Pelo sua. contrário. Vai falando aí. Tem collabs que organizam muitas pessoas. Aí chegam lá, não tá organizado quem é câmera, qual é o roteiro, qual não sei o que. Aí chega lá, fica todo mundo patinando. E aí, tipo, ficam 5 horas pra gravar um vídeo. Nossa. E, tipo assim, a gente tem um ritmo que a gente não acha que é tão acelerado, mas a gente tem um ritmo de profissional que a gente gera que é um produtivo. vídeo por hora. E a Um gente é vídeo de muito 15, 20 profissional. minutos por hora. Então, assim, Caraca. a gente gosta de planejar tudo, já pensar nos roteiros, já ver o negócio certinho. Ainda mais que a gente gosta desses roleplays, às vezes precisa providenciar uma roupa diferente, etc. Então, eu acho que... Você acha que tem algumas pessoas que criam que... Ai, tipo, não... Nossa, muito. Que é assim, ai, ferre, se a gente vai lá e grava e aí vê o que dá. Essa é a nossa maior dificuldade hoje, é conseguir collab com pessoas comprometidas. Principalmente em aparecer pra Nossa, gravar. quem falou isso pra gente também? O Acho que foi o Luar. Casal Luar, né? Falaram que Falou. levam muito bolo. Muito bolo. E assim, é toda uma programação. A gente, tipo, separa aquele dia, reserva o câmera, organiza a casa pra receber, organiza os roteiros, as roupas, tem que... Ah, não tá lavado tal coisa, vai precisar desse acessório, precisa higienizar e não sei o quê. Então é toda uma preparação, sabe? E quando a pessoa... vou atender, não posso, não vou mais. Apareceu um atendimento, sacanagem, eu não né? vou mais. Ela vai ganhar dinheiro e eu tô o quê? Perdendo meu dinheiro e meu tempo que eu investi naquela pessoa. E a gente investe pra facilitar na collab, pra facilitar até a vida das outras pessoas. Sim. Porque a gente tem um espaço que aí a gente não tem custo. E não cobra também não de quem vai lá. cobra. Quem vai lá, então a gente prepara. Então, vai ter collab, a gente chama de arista, deixa tudo organizado, não repassa custo de nada. Se as pessoas fossem gravar num motel com atendimento, já teria Um custo. Airbnb, um hotel. A gente reserva o câmera deixa de fazer outros trabalhos. E aí a pessoa manda, tipo, 10 minutos. Quando manda? Quando Gente, só, que tipo, não some a absurdo. foto, assim, do nada. Às vezes, várias pessoas já Tipo, sumiram, gente, assim. eu preciso confirmar com câmera. Vai Eu ia rolar. fazer um exposed. Dá Eu vontade, ia falar, viu? galera, então, hoje a gente marcou com esses dois aqui. Faltando 10 minutos, sumiu a foto do WhatsApp. Não gravem com eles. Bicho, eu ia ser... É porque Deus não dá asa às cobras. Entendeu? Mas eu falo que o mercado é desse tamanho. No meu caso, Deus me deu ele pra me segurar. Porque se fosse por mim, Botava a boca no trombone. Eu toda hora, amor, não queime pontes, porque Mas é isso. complicado Eu isso fico- também, né? Rosnando que tá. Porque depois a história que chega, tipo, pra amigos de amigos de amigos, essas collabs é assim, né? Você tá conversando 2 meses pra conseguir essa collab hoje. Só que essa collab pode te abrir pra 3, 4 outras, Entendi. porque ela conhece essas pessoas. E aí ela não vai contar que ela sumiu 3, que ela remarcou com você 4 vezes, que ela não apareceu no Tem que dia. ter o jogo de cintura. É A porque politicagem. a gente É. sabe que existe imprevistos, perdão. Porque até a gente já aconteceu da gente desmarcar uma collab ou outra, mas não é sempre, é tipo um imprevisto mesmo, né? Já aconteceu de acabar a luz de casa, entendeu? Nossa. Aí não já tem- aconteceu algumas coisas assim. Mas tem gente que deve ser corriqueira, Mas né? é Deve- isso. Nossa, a tem uma diferença que eu lembrei agora falando nisso, que é muito boa. A desculpa principal
de quando a pessoa desmarca é fiquei doente. Achei que era que alguém morreu. Não, Essa fiquei, também fiquei doente, porque assim, é uma desculpa que, tipo assim, gente, fiquei doente, tô indo no hospital, você não vai falar, não, mas porra, você marcou. Você fala, não, a pessoa tá doente, tá doente. Só que teve um criador que ele falou a primeira vez, fiquei doente, pegou e mandou uma foto de uma pulseirinha no hospital. E dica, tá, gente? Pra quem tá fazendo, não funciona a galeria de fotos no hospital, tá? Todo mundo já tá manjando disso. Porque a pessoa vai no hospital e já tira 4, 5 fotos pra poder dar desculpa disso. Gente, que absurdo esse povo. E aí, essa pessoa remarcou comigo 2, 3 vezes e eu falei, gente, não vai rolar. Chega, não vai. Dele, cara, mas eu tô no hospital, estou doente. E ele mandou a mesma foto da primeira vez, de 2 meses atrás. Já é tão acostumada a fazer isso. E eu Nossa, falei, que vergonha. olha isso, amor, a pessoa Você não mandou falou a mesma nada? foto. Eu falei, Tá. cara, Ele isso é aqui... controlado, mas também não Eu falei, você me mandou a mesma foto de quando você desmarcou 2 meses atrás. Não, eu troquei de convênio, a outra era outra cor, e não sei o que deu. Ai, velho. Complicado. E daí pra, tipo, Tem pessoas alteradas. Tem pessoas que testam, assim, no máximo, né? Tem pessoas que a gente dá outra chance exatamente por causa disso, não sabe o imprevisto. Sim. Mas tem pessoas, assim, que é tipo 1, 2, você testa você, assim, no limite. É que eu acho Aí que a você gente fala, sente mano, também quando é sinceridade, quando a pessoa tá dando um migué ali. A Sim, gente não é é bobo diferente, também, né? Acho que dá pra sentir. E a melhor collab que vocês já fizeram? Que vocês falam, nossa, abriu muitas portas. Não só em questão, tipo, a mais legal. Que foi assim. gostosa também Eu de tenho fazer. uma collab Você muito tem? boa. Tenho. Fala. Casal Luar. Verdade. Que abriu muitas portas, com certeza. Literalmente, tô E trouxe uma brincando. pessoa que amamos. Foi o casal Luar. Aliás, 4 pessoas que amamos, né? O casal Só Luar, decidir, assim, ó, de bate pronto. A gente né, se conectou de uma forma muito intensa. A gente... eu, principalmente, sou uma pessoa muito fechada para amizade. Né? Demora muito para as pessoas conseguirem né, me tocar. E o Luar foi, tipo, muito fácil. A gente ficou amigo mesmo. E junto com eles, né, quando eles vieram gravar, eles levaram a assessora deles, a Ruth, né? E que hoje em dia é nossa assessora também. E, tipo, a gente não vive sem ela. Nosso braço direito, esquerdo, o pezinho também. Então, o marido dela também, tá? A gente ama. Então, a gente virou ali um sexteto ali. Que ótimo. Que realmente, Que super deu match, né, com todo mundo. Mas, a gravação também foi bem gostosa. Mas a gente grava com muita gente, assim, que a gente gosta muito, assim. Pessoas Isso é incríveis bom, né? de gravar. A gente tem sempre muitos tenta amigos. fazer isso, que é uma coisa que a gente fala também dessa relação de collab versus contratar modelo. Porque tem, realmente, até pra gente, talvez funcionaria melhor se a gente contrata a pessoa de tipo, pagamos um cachê, você vem aqui, a gente grava o que a gente quiser e depois você vai embora. E aí evita até um pouco disso de, a pessoa não veio, você não teve que pagar e tal. Mas a gente entende, porque como isso é um negócio que faz parte da coisa que a gente acredita, a gente entende que é muito mais justo quando ambos se juntam, criam e depois ambos podem trabalhar com isso, produzir isso. E a gente cria conexões, E a gente cria conexão, porque a gente sempre tenta, tipo, a gente leva tem amigos nossos que, tipo, em 4, 5 horas gravam 12 vídeos, assim, tipo, um atrás do outro. E a gente gosta de estar conversando, quase sempre. Se conectando, né? A gente sempre acaba, sobrou um tempo no final, vamos comer alguma Uma coisa, pizza. vamos Não fazer faz uma coisa ensaio. mecânica, né? Só pelo... Pra se conectar realmente. Mas assim, no geral, sei lá, a cada 5 collabs, acho que até mais, né, amor? Uma é uma pessoa meio estranha, meio duvidosa, assim, no sentido de conexão, não dá match. Mas, em geral, a maior parte, né, amor? A gente acaba se conectando. Alguma vez vocês já tiveram que parar no meio, assim, tipo, não tá dando, chega... Não, né, amor? Acho que... Nossa, eu acho que eu tô tendo visões muito mais leves, né? Tô tendo lembranças melhores do que... recente que, tipo, uma pessoa externa que estava alterada e ela meio que destruiu. Aí, ó, tá vendo? Eu não lembro nada. Ela Eu só meio que filtro a parte começou boa. a falar no meio da gravação e era uma collab com várias verdade. pessoas. Ela começou a falar por trás de todo mundo, assim. Ela chegou a encoxar nosso câmera. Que isso? Tipo, nosso câmera é profissional, ele não é do rolê fetichista, ele é realmente... Porque tem muita gente que acaba levando um amiguinho, um submisso, não sei o que, pra fazer um trabalho de graça e fica naquela de tipo, ele trabalha de graça, mas ele tira uma casquinha aqui. Não.
Nosso câmera é nosso braço direito, porque ele tá lá pro que der e vier, e ele é profissional, e ele fala que ele é baunilha premium. Mas Baunilha ele premium é bom. mas ele vai lá, e aí a pessoa, tipo, encoxar ele no meio de uma gravação, e a gente... Aí vocês tiveram que parar a gravação? e todo mundo ficou mó climão, assim, tentava cortar, entrar no meio. E aí a gente tava numa gravação numa casa muito grande, então ia ter outras gravações, e a gente, como tava já no final do dia, a gente falou, não vamos mais gravar, acabou o clima e tal, e aí cada um foi embora. É engraçado, né? Como às vezes uma pessoa ela consegue quebrar o clima de Sim. todas as outras. A gente é um pouco chato nisso hoje em dia. Por exemplo, as collabs que vão lá em casa, tal, são pessoas que a gente seleciona, etc, tal. E aí, às vezes, a gente já fez algumas collabs, assim, que a gente ia e não sabia direito quem ia, tipo, chamar... Outras pessoas chamavam e estavam organizando. Hoje em dia, dificilmente a gente aceita isso. Hoje em dia, as collabs muito grandes, assim, com muitos criadores, é a gente que organiza. Inclusive, agora, dia 15, a gente fez uma bem legal. Estavam com 9 criadores numa casa lá em São Paulo. Lá em São Paulo não, São Paulo, é que não sou daqui, né? Então, e aí a gente que organizou o roteiro, organizou todo mundo, e aí saiu 10 vídeos no dia, assim, incríveis, todos os vídeos muito bem feitos, muito bem gravados, e muito bem elaborados. Então, a gente é um pouco mais chato, né? E a gente mesmo tenta, entre nós, assim, já ter um combinado, que, assim, a gente não chama 2 pessoas desconhecidas para fazer uma mesma collab. Mesmo quando a gente vai chamar pessoas para juntar, a gente grava pelo menos uma vez com uma pessoa, sabe como ela trabalha, para tentar chamar outra. Porque se dá problema com uma, a gente consegue manobrar. E essas mega collabs, que geralmente é 10 criadores, a gente tenta deixar uma proporção de, tipo assim, uns 8 criadores que a gente conhece, incluindo a gente, tipo, vamos testar 2 pessoas novas. Entendi. Porque sabe que no montante ali vai ter como controlar a pessoa, se destoar, e dá pra ir puxando e gravando coisas em paralelo. Mas até hoje, as que a gente fez, as pessoas, no geral, só surpreenderam a gente positivamente. E vocês gravam com todos os gêneros? Sim, Total. sim. Legal. Na verdade, eu tenho, né, as minhas plataformas, meu estúdio no nome, Mistress Nara, que aí eu sou a persona principal, né, então eu tô sempre ali fazendo as práticas, etc. E o Rex também tem uma página, um perfil só dele, que aí é voltado pro... criação de conteúdo com mulheres trans, principalmente. Legal. Sim. E porque aí já é um pouco diferente, porque é uma pitada fetista numa coisa mais porn, entendeu? Entendi. Ele grava mais o porn e aí ele põe aquela assinatura, aquela pitadinha assim. Um lookzinho, uma roupinha, um cenário. De fetiche. Mas é um pouco mais porn, assim. Agora eu quero que você me explique desse chicote aqui maravilhoso. Olha isso daqui. Trouxe combinando com o meu look. Tá incrível. Olha essa câmera aqui que vai focar no seu chicote. Dá um zoom bem dado aí, hein? Deixa esse aqui, ó. Deixa esse aqui, ó. O trançado. Deixou bem longo. Enorme. Essa cobra morde. Se ela Viu? quisesse arrancar meu pescoço dali, ó, ela arrancava, ó, fácil. Existem vários chicotes de impact play, né? Que é a prática que a gente faz com os chicotes. Esse chicote em especial, a gente brinca que ele é um bull whip disfarçado de snake whip. Foi uma encomenda especial que a gente quis fazer com essa padronagem de cobra coral. Porém, ele não é um snake, ele é um bull. Geralmente, os bull whips, eles têm essa manoplinha e aqui também. De você... Isso. Para você segurar aqui. E como eu queria essa padronagem, o artesão, ele falou, não vou colocar para não perder essa ideia de cobra, né? Porque os snake whips, eles são um pouco menores e eles são assim, eles não têm essa segunda. Então, E ele não tem é nem bem empunhadura, personalizado. ele já é Isso, ele nessa direto. parte maleável aqui. A gente Aqui pode dentro falar ele é de um... duro, ele tem uma parte consistente aqui, né? Entendi. E no Snake não. Então ele é um bull whip disfarçado, de 6 pés, né, amor? A gente pode falar que existem
níveis de intensidade de dor de um chicote? E se sim, qual seria a intensidade desse? Sim, com certeza. Esse aqui é um tipo de chicote de alta intensidade. Tá. É um chicote que faz um estrago muito grande. Ele tem aqui o cracker, que é essa pontinha final. Pode ver que ele é bem fino. Então, isso em alta velocidade na pele Vai cortar. chega a rasgar. Sim, chega a rasgar. Inclusive, pessoas que fazem práticas combo whip mesmo, esse cracker pode ver que ele é amarrado aqui, porque cada vez que você faz, você tem que trocar. Porque, Ah, é? porque você Ah, acaba por Entra causa em tendo... contato com Entendi. a pele da Entra em contato pessoa. com a pele e sangue da pessoa. Entendi. Então aí você tem que trocar de uma sessão para outra, de um submisso para outro. Sim. E não sei. Pra não E ter ele parece contaminação. ser, tipo, complexo. Tem que saber realmente utilizar ele, não? Sim, ele é um pouco mais difícil de estar manipulando do que, por exemplo, um flogger. Um flogger é aquele que ele tem a empunhadura de metal e as cerdas, várias cerdas de couro Tá. ou camurça. Essa já apanhou, né? Esse Já- eu já já conheço. falou Esse, com esse eu já, propriedade esse eu já, ali, esse eu né? já vi de perto. E essa você mais consegue fácil. controlar bem tranquilinho, quase um jogo de Sim. sensação. Principalmente Esse se aqui ele for de camurça, que é um couro um pouquinho mais maleável, um flogger de camurça, ele não tem uma intensidade muito grande, né? Quase um carinho, né? Aí você pega um flogger de couro mais rígido, ele é um pouquinho mais intenso. Tem a chibata, né? Eu considero esse uma intensidade alta. Ele, o cane, que é uma varinha de madeira. O Fininha, cane é uma bem fininha. Não dá nada Isso. pra ela, né? Você Não. olha o negócio assim, é só... Pode ser outros materiais também, além de madeira, né? Mas o cane é também um instrumento que também de alto impacto, pode causar uma dor maior, um estrago maior, mas com certeza esse aqui principalmente, porque o cane você ainda consegue controlar aonde você está batendo com mais facilidade. Esse aqui você tem que ter mira, você tem que ter muito treino, prática. muita prática. Não, você muito pode treino. pegar numa parte ali que Exatamente, machuca. que E machuca. no próprio treino, Você acaba se eu pegando mesmo, um pouco. eu mesmo treinando com esse chicote aqui no parque, pescoço. eu fiz várias mosquinhas, assim, que tipo, quando estoura a pele, no ombro, porque você tem que fazer um movimento de jogar ele pra trás e depois você joga pra frente. É Ele tipo o Beto Carreiro. rompe a bateria. Então. Porque você tem que trocar de sentido, né? No meio do caminho. Então, se você tá pro lado, ele vai pro outro. Adoro! E ele, a ponta do próprio movimento dele, aquele estalo é porque a velocidade do chicote, do cracker, tá rompendo a velocidade do som. Então ele dá Entendi. aquele estouro. Então imagina essa velocidade, a hora que ela Na bate pele. na pele. Ela Nossa. geralmente rompe a pele. Um dia a gente vai ter um estúdio grandão, que aí eu vou tomar uma dessa ao vivo. Ah lá, ó. Nossa. corajosa, hein? Vendo? Corajosa, Será? menina. Já Você não é conhece. conhece. Uma mazoca Aham. nível Nível hard. hard, Conhece. porque, assim, conheço muitos submissos. São, assim, dá pra contar nos dedos os que encaram um buípe, Ah, então viu? acho que eu não quero mais, não. Tava com medo. Vamos voltar pra Ó, palmatória. agora não adianta nem correr que ele te alcança. Exatamente. Amei. Essa aqui é uma play que precisa ser feita com pessoas treinadas, de confiança, porque pode dar... E tem muito Pode esse ficar erro, verdade. né? No Sim. mundo fetichista, onde as pessoas fazem práticas assim, não conhece, vai pegando qualquer coisa, vai fazendo qualquer movimento Sim, e sim. acaba machucando outra Acaba pessoa. machucando, sim. E as práticas, ela tem práticas diferentes que exigem responsabilidade, experiência diferente, Diferentes. porque ele se aproxima, ele força muito mais a barreira dentro do SSC, né, são seguro e consensual, do do seguro, né? Porque o seguro é meio que um risco assumido. Sim. Nada é 100% seguro. E né? sem Se você- técnica fica pior ainda, né? E aí, uma coisa, por exemplo, um flogger, que ele tem baixo potencial, tecnicamente, de te machucar. Uma coisa é um bullwhip para a prática. A pessoa, para manusear isso, é que nem, por exemplo, o shibari, que é amarração com corda. Tá. Se você for fazer uma algeminha e colocar ali no chão, É uma tranquilo, coisa. não tem risco. Você vai suspender, vai fazer uma semi-suspensão, vai fazer uma suspensão. O risco de cisalhar, de prender a circulação de um membro, machucar, cair, A já pessoa pode aumenta. perder Então. um membro, inclusive, né? Se E o shibari a prática parece for inofensivo, feita, né? parece inofensivo. De Isso olhar. aqui, ó, a pessoa pode perder um olho. Você pode bater É, isso aqui no lógico. olho da Inclusive quem tá pessoa. batendo. É. Quando a gente tá treinando de Tem que óculos, treinar de óculos pra poder, quando você bonezinho. começa a Meu Deus. aprender. Então, Qual o fetiche, assim, eu sei que vai depender muito, mas vamos supor que a técnica é boa. Qual que é o fetiche que ele é mais,
como é que eu posso dizer? Agressivo? Não agressivo, é machuca mesmo, assim, de... Existe algum que é tipo, você fala, nossa, esse é bem Nível forte, hard, assim. é bem forte. Ó, o Impact Play, ele tem um potencial, né? Porque que nem Que a gente que é o falou, Impact que é Play? esse... É o o de bater. O de bater, é, tá. causar falando dor assim, pelo mais- impacto. Tá. Tudo parece um nome muito complexo, mas é tudo o inglês, né? Tá. Então, impacto, né? porque Jogos de pode impacto. ser desde mais leve até Tá. o mais hard, que pode causar danos severos, né? Por exemplo, práticas anais, se não bem feitas, pode dar muito ruim, né? Pode... Mas ainda são coisas que podem. Mas Sim. tem práticas de tipo agulha, É suspensão isso com que eu ia gancho. perguntar, porque eu já vi uma do gancho. Aquilo tem que ser muito tem experiente, coisas né? disso relacionadas a CBT, que é Cock and Ball Torture. Então, bolas e... torturas de bolas e pau. Também. Então, ganchos, agulhas e tudo isso. É verdade. Ai, você ai, me lembrou ai, bem. ai, Tem... Sim. Assim, você pode chegar no... em infinitos de quase dark web, assim, da capacidade das pessoas de fantasiar e gerar o fetiche. Lembrando sempre do consensual, então é uma prática que tem que ser conversada, mas os limites onde pessoas podem chegar com isso. Aí varia bastante, É um né? sério problema, É. porque eu acho que tem algumas coisas que não basta ser seguro e ser consensual, principalmente, porque tem muitas práticas que passam do seguro, né? Entendi. E às vezes tem... Mesmo que seja consensual, né? Mesmo que seja consensual. Então, assim... A gente tem histórias. Tem mesmo. histórias e, assim, temos histórias de pessoas que perderam bola Caraca. por práticas... Brincadeiras entre E é pessoas irreversível, iniciantes. não volta mais. E assim, a pessoa consentiu fazer a prática, pediu pela prática, E a outra teve e a outra teve a responsabilidade de falar que Nossa. sim. Então, é isso. Tem que ter responsabilidade além de tudo, né? Porque tem coisas que você pode fazer, principalmente quando a gente tá falando de agulhas, de médico. Talvez as calculate, pessoas pensem que coisas tem que assim. escolher um tipo, um C, um S, né? Tipo, ou é o são, ou é o seguro, ou é o Não precisa ser consensual. todos. Não precisa ser os três, Não, a trinca. E geralmente quando você tira um, você já tirou mais de um. É. Porque geralmente essa trinca é para meio que é um triângulo ali, né? Ele cria um tripé que sustenta. Se você, por exemplo, Que se você protege, né? tira o são, se uma pessoa já tá alterada, isso nunca vai ser seguro e provavelmente não vai ser consensual. Sim. É um ciclo. Sabe? sim, Então, faz tudo... sentido. E uma pessoa que tá, assim, querendo entrar nessa parte de fetiche e tudo mais, o que vocês poderiam dar de dica? Ai, um lugar, ou que a pessoa não erre ali, porque tem gente que já chega, né? Ah, eu vou Afoito. vou Ou uma fazer prática isso, que vou vocês fazer podem indicar aquilo. pra começar. Eu acho que, em primeiro, vai depender, assim, um pouco do que a pessoa quer. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu quero mesmo ser uma dominadora, por exemplo. Gostei, quero aprender sobre dominação. Faz um curso. Sim. A Mahara tem cursos excelentes, tanto para dominadoras, submissos e fetichistas. Ela tem vários. Além dos cursos, ela tem também até e-books que falam sobre o assunto. Tem que estudar, né? O Tem que ir próprio atrás de Instagram estudar, dela, né? ela fala sobre o assunto. Então, procure pessoas que ensinem para você começar a já ter uma noção, né? E depois você pode frequentar lugares, festas, e aí você sempre dá uma olhada se a festa preza a USSC, se o lugar dá uma pesquisadinha, se o lugar tem esse histórico de respeitar o próximo e etc. E aí, assim, você começa a ver. Mas eu acho que o conhecimento é a primeira entrada, porque se você se joga, que nem ele mesmo falou que se jogou muitas vezes e acabou sendo abusado, e ele como homem, imagina o risco para nós mulheres, né? O conhecimento vai te blindar um pouco, né? Lógico que estamos sempre suscetíveis, né? Mas vai te ajudar a estar um pouco mais blindada para entrar nesse mundo, né? Por achar um partner, né? O fetiche muitas vezes, né? A maior parte é feita com dupla, né? Ou mais pessoas. Então a gente precisa tomar muito cuidado com quem você vai estar jogando, né? Vai lá, pesquisa. E aí, se você entende do assunto, você entende que você tem os limites, né? Então, ele, por exemplo, bem quando ele começou, ele achava que ser submisso era, tipo, tem que aceitar tudo.
Eu sou submissa, eu tenho que aceitar tudo. E eu acho que tem muito isso, não tem, não? As pessoas acham Pensam, né? e associam muito o BDSM, o fetiche, ao spanking, à dor, ao impact play, né? Então, acha que tudo no fetiche gira em torno de ou você bater ou apanhar, né? E não é bem assim, né? E tem várias coisas aqui. Uma coisinha só, um ponto polêmico aqui que eu vou colocar. Sim, estudar é importante. Mas, quando as pessoas vão pra escola, é difícil a pessoa gostar só da aula, a pessoa gosta do recreio. Quando a gente tá falando de fetiche, dessas coisas, as pessoas né? querem experimentar. Então, uma das dicas é, tipo, sim, busque o máximo de informação possível, mas eu acho que o mais importante é se relacione no sentido de troque com as pessoas, converse com o máximo de pessoas possíveis, pertença a algum grupo, porque vai ser muito mais fácil você conseguir um recurso, saber se você tá no lugar certo, entender se a pessoa não tá te manipulando. Porque eu acho que é isso. Tem também uma coisa do você estudar, ler, e depois você pega uma pessoa que é manipuladora ou até abusador. Porque o BDSM ali Dá espaço, dá né, espaço pra- para uma pessoa converter um discurso desse. Então, quando você está inserido, é muito mais fácil de uma pessoa olhar, tipo, ó, calma. Não é assim, não é só porque você tem uma palavra de segurança que a pessoa vai te virar do avesso até você gritar essa palavra. Não, calma, tem um jogo, tem conversa, tem... Então, pertencer, se conectar, eu acho que é importante. E aí, a outra parte é isso, assim, que a gente, como fetichistas e como BDSMer... Eu até me considero mais fetichista do que BDSMer, mas as pessoas, quando você fala fetiche, aí as pessoas, ai, não gosto disso, não gosto de apanhar, não. Ou não gosto, nem sou muito de bater, eu sou mais do carinho. Gente... Fetiche é um universo muito amplo. O BDSM é uma pequena parte ali, um acrônimo de 6 letrinhas que podem estar nesse jogo. Mas, tipo assim, podolatria pode não estar relacionado com nada do BDSM, é só... E eu o gosto achava do- isso, sabia? Eu achava que o As BDSM pessoas era a mesma confundem. coisa que fetiche. Sim. Pode achava ser que ou englobava. não, Não, né? achava que englobava tudo. era entendeu? obrigatório, Não né? sabia que era uma vertente, assim. Sim. E mesmo o BDSM. Tipo, eu não sou nada do SM. Eu nem gosto eu não gosto nada de sentir dor. Pra mim, infligir dor é só se for um jogo muito da pessoa. Se eu perceber que a pessoa gosta de sentir dor, porque eu sou switcher, né? Eu gosto de jogar dos dois lados também. Mas não é uma prática necessária pra mim. Mas aí o bondage pra mim é uma coisa que eu amo, assim. Eu amo amarrar, ser amarrado, eu sou muito do bondage. Então, tipo, mesmo o BDSM abre um leque que é difícil você ter uma pessoa que circula entre todas as coisas com o mesmo gosto, com a mesma experiência, com a mesma prática. Mas ele é quase, tá? Qual é a Ele é quase. diferença? Ele é vários, assim. Qual que é a diferença pro Shibari? O Shibari, ele é uma das práticas do bondage. Bondage é tá. tudo que gera um pouco de restrição. Entendi. Então, por exemplo, tem amigos nossos que eles são devotos a fita silver tape. Ah, tá. Então, a pira dele é ser E o amarrado. shibari é feito só com cordas, né? O shibari é com corda de juta, Entendi. seguindo Sim. um processo ali de conhecimento. Tem toda uma questão do shibari, mas você pode fazer... Uma das coisas que a gente mais faz e que é muito prático ali no dia a dia é plástico filme. Plástico filme? Mumificação com plástico filme. A gente chama de Mumificação. mumificação. Olha, hoje eu vou mumificar o Fábio. Enrola Ela sempre quer inteirinho, colocar o assim, Fábio ó, como ouvinte, inteirinho no plástico filme ali. A gente acha que não, mas se você dá várias voltas, ele fica bem Quando ele preso. estiver falando muito. Nossa, eu vou dar na boca dele, isso sim, porque olha, meu namorado. respiração. Não, eu vou fazer um buraquinho assim, entendeu? Só o nariz eu deixo de fora, que aí pelo menos ele não consegue falar. Meu namorado, ele é daqueles que em 1 minuto ele me faz 30 perguntas. Eu fico até meia zonza. Bom, eu tenho várias dicas de gag, não precisa nem ser o plástico. Olha, plástico filme. fechou. Tem várias gags, vários instrumentos. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, foi muito legal ter vocês aqui. São meus amigos do coração, vocês sabem. ela tava muito animada pra receber vocês. E ele é um ouvinte assíduo. A Nara, não sei, porque ela não fala muitas coisas. Realmente muito fechado. Mas a gente conhece. Mas Eu mando feedback todo. ele escuta todos os episódios nossos. Ó, isso aí. Já conhecia, já. Já falei, a única parte chata de eu estar aqui hoje é que eu vou perder já um episódio, né? Porque eu já sei da Não tem problema, você pode assistir, reassistir, Pode relembrar, assistir, ver o momento. vai ter os cortes, vai ter Sim, tudo. Sim.
Então, gente, muito obrigada por vocês terem vindo. A gente sempre pede pra vocês deixem uma... Eu posso fazer uma última pergunta? Faça. Ela tá muito curiosa, Projetos né? futuros. Quero saber se tem alguma coisa vindo aí. Quero um spoiler, porque, né? Aqui não. A Quais são gente os gosta de planos tirar das empresas? as fofocas, entendeu? Sim, hoje, inclusive, a gente quase se atrasou pro podcast, porque a gente tava trabalhando em... Nesse projeto. Nesse projeto, exatamente. E o que podemos falar desse projeto? A gente... Não sei, fala, amor. Fala, A porque eu gente tô com tem medo um de falar spoiler muito. em primeira mão. Olha. Que vai solucionar o problema dos criadores em achar lugares criativos, não sei o que. Então a gente está preparando um espaço realmente interessante para criadores de conteúdo adulto, mais 18 ou de fetiche, que gostam de roleplays e coisas diferentes, espaços criativos para gravar. Que Eu tudo. posso dizer que é uma coisa grande. E grande. Quando? Dá pra Olha, dar um mês, como é uma alguma coisa muito grande, é uma coisa muito grande, muito trabalhosa, a gente tá estimando aí que lá pro meio do ano que vem, né, amor? Acontece no ano que vem, mas a gente não sabe exatamente quando vai ser a vai inauguração, ser mas nos primeiros... Ai, que no ótimo. primeiro A semestre. inauguração do projeto, mas que legal. a gente quer trabalhar para até talvez ter uma pré-inauguração um pouco Teasers, antes, né? Mas eu acho que a inauguração total, assim, provavelmente mais pro meio do ano, porque é uma coisa que requer muito trabalho. Nosso maior projeto até Parabéns, hoje. já. Parabéns e projeto. que venha com muito seja um sucesso, sucesso. porque vocês merecem demais. Obrigada. Então, pra fechar, uma frasezinha rápida que vocês queiram deixar, que represente vocês, ou que vocês queiram dar de conselho pra alguém, vocês deixam pra essa câmera aqui. Difícil, né? Assim, de sopetão. A gente tem que começar a avisar antes. Não, e- mas é né? gostoso assim, ó, que daí vem do coração. Nossa! Amor, você é melhor. Fala você primeiro enquanto Apesar eu da penso. minha história contar o contrário, não tenha medo de se jogar. Muito bom. Isso vai te mudar de alguma forma. Como eu vou superar isso? Essa vai ser difícil, essa vai ser difícil. Vai ser difícil. Ah, Se jogue, mas não sozinho. Se jogue, mas garanto o rádio, né? garanto o rádio. Não, eu acho que a minha história também é disso, de se arriscar. Porém, eu acho que o principal é a dedicação. Se você tiver dedicação, compromisso, você vai chegar lá onde você quer chegar, sabe? Você vai... Eu, principalmente, como eu falei, eu saí lá de baixo e conquistei tudo que eu queria dentro do fetiche, dentro do relacionamento, dentro do amor, exatamente com dedicação, com carinho. Acho que é isso. Ai, sensacional. Redes sociais para seguir vocês. Eu, no Instagram, eu estou como Nara_Mistress. No Twitter, que lá vai E aí, encontrar as se prepare. coisinhas mais... se Picantes. prepare, que as coisas mais hard estão lá. Mistress_Nara, é o contrário, porque o Instagram eu perdi o Mistress_Nara. E nas plataformas é Mistress Nara. Perfeito. Tudo junto. O meu é Hex Fetiche com H e fetiche em inglês, SH no final. Tudo junto no Instagram. E aí no Twitter é Hex_Fetiche. E nas plataformas é tudo junto também. Ai, Só Mas muda o no Twitter. no Twitter, Já vão tem Vamos lá, preparar. hein? As Geralmente prévias. nossos amigos que nos conhecem de festas /Instagram caem pra trás quando chegam no Twitter. Leva um choque. Adorei. Mas é um choque bom, tá, gente? É um choque gostoso. gente, muito obrigada. Que papo gostoso. A baunilha tá aprendendo aqui, entendeu? Então vocês se preparem aí, tá bom? Já tá baunilha premium. Tô também. Eu baunilha acho premium. também. Já foi, subiu de nível. Já. Eu tô Evoluiu. tendo aula com as melhores pessoas. Bibi, obrigada, Bibi, por me proporcionar isso. Gente, muito obrigada. Que papo gostoso. Queria ficar aqui mais umas 3 horas. E, bom, só agradecendo mesmo. É isso. Gente, toda quinta-feira, às 19 horas, temos novos episódios do Intimidade Podcast. Continue nos acompanhando. Beijos. Beijo.